Silicone não segura a mama. Eu vou repetir. Silicone não segura a mama. O silicone ele é um molde para sua mama e a mama vai acompanhar a posição do silicone. O silicone só dá aquele formato de colo cheio e de mama alta quando ele está preso embaixo do músculo. Se você colocar ele por cima do músculo, ele vai ceder junto com a mama por causa do peso. Então, é assim que evolui a cirurgia. Então, se você quer um colo mais alto, bem posicionado e estável por mais tempo, o segredo é prender o silicone embaixo do músculo e reduzir o tamanho da mama. E aí a gente cai num outro ponto que é muito importante a gente falar para vocês, que é, não adianta botar prótese muito grande. Eu falo para as pacientes que não dá para ter tudo na vida e que elas têm que escolher, ou elas querem a mama em pé, ou elas querem a mama grande. Mama grande não se sustenta em pé. Nada segura o efeito da gravidade e da gravidez. Isso não é uma frase minha de uma ginecologista, eu achei o máximo. Então, esses dois princípios vocês têm que ter na mente. Silicone não levanta a mama e não sustenta a mama em pé. E mama grande não se sustenta em pé, independente se tem silicone ou não. Mas a pergunta dela, amor, você não respondeu. Se ela não cai com o tempo, se não tiver o silicone. Tudo cede com o tempo e nada dura para sempre. Na verdade, se a paciente quer um resultado de prótese... É que cair é diferente de bascular, né? Isso. Se a paciente quer um resultado de prótese com colo marcado, tem que ser colocado prótese. Porém, se a paciente tem uma mama volumosa, grande, ela não é uma boa candidata à prótese. Então, ela tem que entender o resultado que ela vai ter. Mas por que, né, doutor Eduardo e doutora Juni, por que eu não posso ter uma mama grande, volumosa? Por que eu não posso ter o silicone? Vamos lá, eu vou explicar. O silicone deve ser colocado, como a Juni falou, a prótese de silicone deve ser colocado por baixo do músculo. E a paciente tem uma mama bem grande. Então, colocamos a prótese por baixo do músculo, ou por trás. Vai ficar um montante, prótese mais a mama gigante. Ok, vai ficar aquele volume muito grande. E o que nós precisamos fazer? Reduzir a mama. E reduzir muito, porque acabamos de colocar o silicone. Nessa manipulação de reduzir bastante, interferimos com certeza na circulação da areola do mamilo e podemos ter risco de necrose da areola do mamilo. Então não existe essa cirurgia? Existe. Alguns cirurgiões fazem de substituir toda a glândula pela prótese, o que nós consideramos uma incoerência. Porque o que a paciente tem é um tecido saudável, não é um câncer para ser retirado todo. Eu acho muito mais fácil as pacientes entenderem que indicação é tudo, indicação é muito importante. Se você não tem uma boa indicação para o silicone, aceite isso. Aceite e faça uma mama redutora. Aí joguem uma pergunta para nós, mas essas pacientes, Eduardo e Juni, que fazem mamoplastia redutora, elas ficam satisfeitas? Muito. E a resposta é sim. Mais de 95% delas ficam bem satisfeitas. Eu fiz um trabalho no ano 2015 com 80 pacientes que eu operei e fiz mamoplastia redutora. A Juni, na mesma época, fez um trabalho sobre blefaroplastia. E claro que nós nos ajudamos um ao outro nesse trabalho. Não era nem todas as minhas pacientes, eram nossas pacientes. E no final da enquete, uma das perguntas era: você ficou satisfeita com a sua cirurgia? E os dados que a gente encontrou na nossa prática era o que a literatura mundial falava. Mais de 90% das pacientes ficam felizes com essa cirurgia. Então, mamoplastia redutora é uma cirurgia que traz muita satisfação para os pacientes. Não há necessidade de botar silicone nessa cirurgia. O resultado se mantém. Só que o que você vai ter? Uma mama menor, leve, que permita você usar uma camiseta sem sutiã, se você quiser, mas você não vai ter o colo de prótese. E eu posso fazer a cirurgia, colocar essa prótese, então, depois? Pode. Você com uma mama menor, reduzida, você está mais próxima do silicone do que com a mama grande. Então, isso
pode ser feito. Com segurança. Inclusive, isso é a tática de outros cirurgiões. Assim como tem aqueles que fazem tudo junto, aqueles que não fazem, existem aqueles que reduzem a mama, esperam 6 meses e depois colocam a prótese. Cirurgiões americanos, australianos, geralmente fazem dessa forma. Em 2 tempos. Por quê? É o mais seguro. Dá menos risco de complicação. E o final, digamos, do caminho é mais ou menos o mesmo, só que com risco menor. A maioria das pacientes entendem muito bem essa questão e acabamos fazendo sem prótese e ficam muito bem. É raro alguém voltar para querer colocar, né? É raro. Ultimamente a gente tem tirado mais do que colocado em quem reduz. Olha só, Priscila, redução aos 17 anos sem prótese, as alças internas são possíveis em todos os casos? Sim. A gente consegue fazer. A alça muscular ela é feita a partir da musculatura da paciente. Salvo se você tiver uma síndrome que tem a genesia do músculo, né, que seria um Poland, que é uma outra coisa. Todo mundo tem um músculo, em todo mundo a gente consegue fazer a alça, tá? Nós não somos cirurgiões que somos contra o silicone, tá, gente? Essa semana nós colocamos... Nós somos prudentes. Somos prudentes. Eu acho que a indicação é o mais importante. Essa semana a gente colocou prótese, né, de mama em pelo menos 2 pacientes. Então, com casos que tinham boa indicação. Na terça-feira, a gente vai fazer uma mama redutora na terça-feira. Às vezes a gente faz um explante num dia, no outro dia coloca a prótese. No outro dia troca a prótese, no outro dia reduz a mama. O importante é que, assim, cada cirurgião tem que ter o que eu chamo de caixinha de ferramentas. E escutar a paciente. E você tem que ter opções de técnicas para cada caso que você tem que operar. Não existe uma técnica que serve para todo mundo, sabe? Não tem nenhuma que seja acima de qualquer caso. Cada caso a gente vai adaptar. Que pergunta interessante da Roberta. Eu posso reduzir, fazer o sutiã e não colocar o silicone? Pode. O que você chama de sutiã, a gente fala de reforço do suco inflamamário, faixa muscular, tudo isso são táticas cirúrgicas para dar mais sustentação para a mama, e não há necessidade de silicone.